Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, estamos na quarta-feira da Semana Santa, e o Evangelho é de Mateus 26, de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme a Escritura diz a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante a Semana Santa nós vamos vendo então o caminhar do Senhor na medida que é possível reconstituir os passos, os fatos que antecederam a entrega de Jesus. O fato então que é mais enfático no dia de hoje é exatamente o acordo que Judas faz sobre a entrega de Jesus. A pergunta emblemática é essa: que me dareis se vos entregar Jesus? E a gente conhece essa expressão, 30 moedas de prata. Dois contextos equivalem a esse valor. O primeiro deles é exatamente um mês de trabalho. Cada moeda de prata equivale a uma jornada de trabalho de um dia. 30 moedas, um mês. Mas outro valor é exatamente a de um escravo. No Antigo Testamento, se por um acaso um escravo se acidentasse, fosse morto por um boi, aquela pessoa deveria restituir o valor do escravo para o seu dono com 30 moedas de prata. Enquanto 30 moedas de prata equivale a um mês de trabalho de um cidadão judeu, 30 moedas equivale a uma vida de um escravo. No caso aqui é mais apropriado essa comparação quanto a escravo, porque a intenção mesmo é matar Jesus. A vida do Senhor tinha o mesmo valor da vida de um escravo. Foi por esse valor que Judas, o amigo do Senhor, o entrega às autoridades judaicas. Mais dois outros fatos curiosos do Evangelho é que Jesus, na ceia, revela que um deles iria traí-lo. E os discípulos se entreolham como que dissessem: sou eu? Ou seja, qualquer um dos 12 poderia trair o Senhor. Serei eu? Diante da pergunta, Jesus diz que aquele que vai traí-lo é aquele que com ele vai pôr a mão no prato. O gesto da amizade, como a gente já diz, da intimidade. Ou seja, um de seus amigos. Isso nos faz entender uma coisa muito importante. Não há necessariamente um determinismo que faz com que Judas fosse a pessoa determinada desde todo sempre para traí-lo. Qualquer um dos 12 ali poderia ser um traidor. E nós sabemos também que o próprio Pedro,
trai Jesus negando-o 3 vezes. Mas Judas escolheu isso. Isso é para nos ensinar, meus irmãos, que ninguém está livre de cometer erros. Ninguém. No entanto, somos nós que escolhemos fazê-lo. É interessante que em alguns momentos no Evangelho se fala sobre as atitudes de Judas. Por exemplo, quando Maria derrama o perfume nos pés do Senhor, Judas fica pensando no desperdício do dinheiro. Será que ao longo da caminhada, Judas não foi vendo exatamente que Jesus não correspondia à sua expectativa de Messias? A tendência de Judas era exatamente muito mais a perspectiva política revolucionária, e foi deixando que o seu coração entrasse a mágoa, o ressentimento, a tentação. Sabe, isso vai entrando no coração aos poucos e de repente, quando você se vê, você está num emaranhado de escolhas erradas. Mas, meus irmãos, Judas se arrependeu. Ele voltou lá e quis devolver o dinheiro aos sumos sacerdotes. Mas, infelizmente, aqueles outros ali já haviam tomado a decisão. Foi meio sem volta. Judas se arrependeu. O problema de Judas foi que ele não confiou na misericórdia de Jesus por ele. Ele devolve essas 30 moedas dizendo: entreguei sangue inocente. Mas sabe, um outro ponto importante que a gente precisa meditar nessa conjuntura sobre a traição de Jesus é que, mesmo nessa circunstância drástica de uma escolha ruim, péssima de Judas, Deus também permitiu tudo aquilo na vida de Jesus, porque existia um plano maior. Se Judas confiasse que até os seus erros, Deus tem uma pedagogia incrível de conduzir nossa história em meio aos nossos erros, se ele confiasse nisso, ele teria sido perdoado com certeza. Também os nossos erros, também em meio aos nossos erros, está agindo a providência de Deus. Entenda, ele não quer os nossos erros, mas ele não para de agir na nossa vida por causa dos nossos erros. É assim a pedagogia divina na nossa vida, e pede de nós apenas confiança. Então, queridos irmãos, algumas lições para a nossa vida muito importantes no Evangelho de hoje. Primeira, qualquer um de nós pode trair o Senhor. Quem está de pé, cuide que não caia. Depois, somos nós que escolhemos isso ou não. E muitas vezes isso se faz ao longo da vida, do caminho. A gente vai deixando. Uma grande traição é feita de pequenas traições. Não se esqueça nunca disso. Depois, em meio aos nossos erros, os mais graves que possam acontecer, Deus continua agindo. E a sua providência é capaz de transformar os nossos erros em oportunidade de salvação. No pecado, no erro, basta nós dizermos: misericórdia, Senhor, eu confio em Ti, eu te peço perdão. Cuidemos, meus irmãos, do nosso coração. Cuidemos da nossa alma. Porque num momento de grande tentação, de grande loucura, a gente não mede nada. Quando o coração já está enraizado no mal, na tentação, é difícil muitas vezes ver com clareza. É tanto que Judas acaba fazendo essa loucura de comparar a vida do seu amigo com um valor tão insignificante. Rezemos então, meus irmãos, peçamos ao Senhor nessa Semana Santa uma profunda consciência. Que esta Semana Santa abra os nossos olhos, desperte em nós a necessidade de pedirmos perdão, de não nos considerarmos justos e não nos considerarmos também sem solução, sem mais nenhuma oportunidade de redenção. Não, Jesus, nós queremos confiar infinitamente na Tua misericórdia. Tu és a nossa salvação, Senhor. E nós confiamos que mesmo que nós erremos, Tu estás agindo na nossa história e a Tua obra de salvação não parará enquanto não se cumprir em nossa vida e na vida do mundo. Dá-nos esta graça, Jesus, de confiar em Ti. Por causa da nossa confiança, Senhor, nos arrepender e endireitarmos sempre os nossos passos no caminho da Tua vida. Confiamos em Ti, Jesus. Amém. Hoje você também se pergunte, como os discípulos: serei eu, Senhor,
Nunca se considere melhor que ninguém e nunca se considere perdido para a misericórdia de Deus. Nem um extremo nem outro. Jesus continua ao nosso lado. Ele continua sendo aquele que divide conosco o pão de cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.